pessoal, tudo bem? Meu nome é Ingrid, como vocês sabem. Eu tô dando mais uma aulinha aqui básica para vocês da We Take Care, meu projeto. E a gente vai falar hoje sobre a introdução ao estudo da anatomia, né? Meu público tá muito dividido entre pessoas que gostam de aulas longas e pessoas que preferem aulas curtas. Não posso agradar gregos e troianos num mesmo assunto, então eu vou tentar agradar a todos os meus públicos, né? Fazer vídeos longos e vídeos curtos. Esse pretendo fazer bem curtinho, tá? Só para vocês terem uma noção, porque a gente vai falar da introdução ao estudo da anatomia. Só para vocês terem um conhecimento a respeito. Aí a gente entra aqui com a anatomia. O que é a anatomia de fato, né? Ela é uma ciência que estuda macro e microscopicamente a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. E o que significa anatomia? A anatomia, em sua linguagem antiga, ana significa em partes e tomen significa cortar. Então, cortar em partes. E aí a gente entra com os sistemas. Quais são os sistemas que tem no corpo humano, né? Quais são os sistemas que eu posso estudar a respeito? Aí a gente vai ver. Sistema tegumentar, sistema esquelético, sistema muscular, sistema nervoso, sistema circulatório, respiratório, digestivo, urinário, genital, tanto feminino quanto masculino, sistema endócrino e também sensorial. Pretendo eu trazer para vocês todos esses sistemas aqui em aulas futuras, tá? Não só anatomia, eu vou falar nesse canal, como eu vou falar de outras vertentes do estudo da área da saúde. E aí a gente entra no conceito de variação anatômica e normal, né? Variação anatômica nada mais é do que diferenças morfológicas do indivíduo. Vocês podem ver aqui, né? Esse indivíduo do lado esquerdo não é igual ao indivíduo do lado direito, né? Mas a alteração morfológica entre esses dois não impede a funcionalidade do organismo, não traz prejuízo funcional para o mesmo, né? Então, variação anatômica não traz prejuízo, enquanto que a gente vai ver mais para frente que tem algumas coisas que podem trazer prejuízo para o indivíduo. Mas quando se fala em variação anatômica, não traz prejuízo para o indivíduo. Sempre lembrar desse ponto, tá bom? Por exemplo, um exemplo de variação anatômica. Se você pegar o seu braço direito e o seu braço esquerdo, você pode ver que a constituição das veias desses dois membros são diferentes em um membro e em outro, né? E isso não faz com que você tenha um prejuízo funcional. Então, você tem uma variação anatômica. Igual se a gente for conversar aqui sobre esses dois tipos de estômago que foram encontrados, né? Aí, se a gente pegar o estômago A, que é esse aqui do lado esquerdo, esse estômago, ele é alongado e ele tem um grande eixo vertical, né? Vocês podem ver esse eixo vertical aqui. E, além disso, tem o estômago B, né? Que é esse aqui do lado direito. O estômago B, ele é mais horizontal do que vertical, né? O A é mais vertical e o B é mais horizontal em sua constituição. Mas, independente de mais vertical ou mais horizontal, nesses indivíduos que foram encontradas essas diferenças de constituição, de anatomia do estômago, anatomia gástrica, você não tem um prejuízo da função gástrica, independente
do formato. Então, isso acaba entrando como uma variação anatômica e não que cause prejuízo da função do indivíduo, né? E aí vocês podem verificar então. A gente viu o exemplo do estômago, eu falei para vocês o exemplo das veias e a gente viu o exemplo da morfologia entre dois indivíduos. Não tem essa alteração de funcionalidade, esse prejuízo. Essas variações anatômicas, a gente viu que ela pode ser externa, que a gente viu a constituição corpórea externa, e ela também pode ser interna. Como exemplo, a gente viu um exemplo de um órgão, foi o estômago, né? Então, eu tenho variações anatômicas externas e internas. Então, a gente viu que a variação anatômica, ela é uma diferença morfológica, pode ser externa ou interna, e não causa prejuízo funcional, tá? Guardem isso. E aí, variações anatômicas acabam sendo normais para o médico. Por quê? Porque, independente de ter essa alteração morfológica, não causa prejuízo na função. Então, acaba sendo sadio, acaba sendo com saúde, rígido, não doente, tá? E aí a gente entra no conceito do que é anomalia e monstruosidade, que são termos que devem ser acentuados também. Quando eu falo anomalia, eu falo de um desvio do padrão anatômico do indivíduo que vai perturbar a função. Ou seja, eu tenho alguma coisa, uma variação que prejudica a funcionalidade. Então, não é mais uma variação anatômica que a gente viu, né? Já acaba sendo uma anomalia. E aí entra a monstruosidade. Quando eu tenho monstruosidade, eu tenho uma anomalia, né? Que essa anomalia, ela causa prejuízo da função, perturba a função, e além de perturbar a função, ela deforma profundamente a construção do corpo do indivíduo, né? Então, se ela deforma profundamente a construção do corpo do indivíduo, ela não é compatível com a vida. Então, quando eu tenho monstruosidade no indivíduo, eu tenho incompatibilidade com a vida. Um exemplo seria a agenesia. A agenesia é quando não tem a formação do encéfalo, tá? E aí, esse estudo de monstruosidades no indivíduo humano tem uma disciplina que estuda só isso. E essa disciplina, ela é chamada de teratologia. Então, futuramente, a gente pode também conversar a respeito aqui no canal, tá? E aí, eu entro com fatores gerais de variação. O que pode mudar essas questões relacionadas à variação anatômica no indivíduo, né? Tem fatores gerais que podem alterar, que podem variar. A questão da idade, tanto na fase intrauterina como na fase extrauterina. Porque a gente cresce bem, a gente primeiro se forma um ovo, né? Esse ovo é nos primeiros 15 dias lá em nível de vida uterina, tá? Então, a gente fica primeiro um ovo, depois esse ovo vai se dividindo em várias células até formar um embrião. Esse embrião, o indivíduo é chamado de embrião até o fim do segundo mês de gestação. E isso tudo segundo essa referência bibliográfica. E aí, depois do segundo mês, até o 9º mês de gestação, eu já tenho feto, né? A gente começa sendo ovo, as células se multiplicam, formam embrião, células vão se multiplicando, formando os sistemas e tudo mais, aí eu vou ter o feto. Aí entra o feto, aí o neném nasce,
E aí eu entro na fase extrauterina. O que seria essa fase extrauterina, né? Eu tenho recém-nascido, vai começar no recém-nascido. Então, até 1 mês de idade, após o nascimento, eu tenho esse recém-nascido. Depois entra o infante. O infante é até o fim do 2º ano de vida. E aí, depois vem o menino. O menino é até o fim do 10º ano. E aí, depois do 10º ano, ele entra na fase de pré-púbere. Essa fase dura até a puberdade. Por quê? Quando chega na puberdade, entra na fase púbere. Essa fase púbere, ela gira em torno dos 12 aos 14 anos. E é nessa fase que vai ter a maturidade sexual do indivíduo, na fase púbere. E aí, depois da fase púbere, o indivíduo entra na fase extrauterina jovem. Essa fase extrauterina jovem, ela dura até os 21 anos no sexo feminino e até os 25 anos no sexo masculino. Tem essa variação. Depois disso, depois dessa fase jovem, com 21 anos para sexo feminino e 25 para sexo masculino, eu entro na fase jovem. Eu entro na fase adulto, desculpa. Aí, quando eu entro nessa fase adulta, ela dura até a menopausa para as mulheres, né? Para o sexo feminino. E gira em torno de mais ou menos lá pela fase dos 50 anos para mais. E aí, no homem, o final dessa fase adulta, ela dura até mais ou menos uns 60 anos. E aí, acima dos 60 anos, eu vou ter a fase extrauterina velho, tá? Se chama velho nessa referência bibliográfica. Mas o conceito seria idoso, né? Porque velho é algo que se joga fora. E quando se chega numa fase acima dos 60, você não é jogado fora. Você é um idoso, você é uma pessoa, né? E aí, um outro fator geral de variação anatômica é o sexo, tanto feminino como masculino, né? Tem características especiais femininas, como o sistema reprodutor feminino, e um sistema diferente no sexo masculino, como o sistema reprodutor masculino, dentre outras variações anatômicas entre ambos os sexos. E aí a gente entra com um fator geral de variação anatômica referente à raça humana. O que seria a raça humana? É um grupamento de diferentes indivíduos que têm características em comum entre si. Por exemplo, tem a raça negra, a raça amarela, a raça branca, né? E a mistura entre essas raças, eu tenho os mestiços, né? Que nada mais é do que entre cruzamento entre diferentes raças, eu vou gerar pessoas mestiças, né? Um cruzamento dentre essas raças. Cada raça tem suas variações anatômicas similares, tanto em nível interno quanto em nível externo, né? Então, é importante lembrar isso, que a raça também influencia bastante na variação anatômica do indivíduo. Uma variação anatômica que dá para perceber aqui é, por exemplo, o formato do olho. Na raça amarela é mais puxado, na raça negra não, nem na raça branca, nem no mestiço, né? A gente pode ver que essa variação anatômica ela é externa, a gente vê essa variação sem caráter microscópico ou de alguns exames, algo relacionado, e não prejudica da raça amarela a enxergar, né? A ter a visão de uma forma apurada, assim como todas as outras raças. É uma variação anatômica por isso, não prejudica a função. E aí a gente entra na evolução. O que seria a evolução? A gente sabe que ao longo dos anos
de vários anos, inclusive, o ser humano ele começou a evoluir e sofrer variações anatômicas de tempos em tempos, né? Para aprimorar essa sobrevivência dele, desde os tempos mais remotos até o tempo atual. Então, essa variação anatômica referente à evolução sempre vai acontecer. Ou são mudanças longas, que demoram anos, ou foram mudanças que ocorreram em curto período de tempo dentro da história, da linha cronológica da história da humanidade, né? E as variações anatômicas mais importantes aconteceram em um curto período de tempo. Então, é sempre importante ter essas noções na hora do estudo da anatomia. Sempre levantar esses pontos referentes à evolução, tá? É importante conhecer como que a evolução funciona. E aí a gente entra, por fim, no último fator geral de variação anatômica da espécie humana. A gente entra no biótipo. O que seria o biótipo em si, né? O biótipo, quando eu falo de biótipo, eu vou falar da soma dos caracteres que são herdados e dos caracteres que são adquiridos. Isso por influência do meio e também da sua inter-relação, tá? Então, isso, quando eu falar biótipo, você tem que ter essa noção, que é a soma dos caracteres herdados e dos adquiridos. E, por exemplo, os biótipos, eu tenho 3 tipos. Eu tenho longilíneo, brevilíneo e mediolíneo. E aí, eu coloquei aqui o longilíneo e o brevilíneo. A gente vai entender como que é esses dois para entender qual que é o mediolíneo, tá? O indivíduo longilíneo, a gente vê aqui uma figura do Dom Quixote, que é uma figura exemplar do que é um biótipo longilíneo. Ele é magro, esse indivíduo longilíneo, eles são altos, eles possuem pescoço longo, tórax muito achatado, anteroposteriormente falando, né? E, além disso, eles têm membros bem longos em relação à altura do tronco, né? Aqui dá para ver claramente que o Dom Quixote, segundo esse autor, ele era um ser de caráter longilíneo. E aí a gente entra aqui no seu fiel companheiro, Sancho Panza, como um ser mediolíneo, né? Um ser brevilíneo, desculpa. Esse ser brevilíneo, ele nada mais do que eles são mais atarracados do que o indivíduo longilíneo, que é mais alto, né? Eles são baixos, bem mais baixos, atarracados em relação à gordura corporal, né? Eles são mais gordinhos, por exemplo. Eles são mais baixos, eles têm um pescoço mais curto em relação ao ser longilíneo, que tinha o pescoço mais alto, né? Mais comprido. Ele tem um pescoço mais curto. O tórax do brevilíneo, ele é de grande diâmetro anteroposterior, enquanto que no longilíneo, esse diâmetro anteroposterior do tórax era mais achatado, né? Eles possuem membros curtos em relação ao tórax, enquanto que o longilíneo possui membros longos. E, além disso, essa figura aqui do Sancho Panza, ela é fidedigna a um indivíduo brevilíneo. E aí a gente entra por fim no mediolíneo. O que seria? É um ser, nada mais do que um ser que tem caracteres intermediários entre longilíneo e brevilíneo. Nada de diferente, né? Então, essa aula é bem resumidinha para vocês terem essa noção
de introdução à anatomia. Ela vai ter uma parte 2 e essa parte foi para ficar mais curto o vídeo, para vocês poderem assistir até o final e aproveitar o conteúdo da melhor forma possível, né? Agradeço muito quem assistiu até aqui. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e também ativa o sininho para sempre receber notificações. Se quiser um tema de aula que eu fale aqui, pode colocar nos comentários que a sua opinião vai ser muito bem-vinda no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.